2 Samuel capítulo 21. Meus irmãos, hoje nós vamos ver apenas 2 versículos. Por isso vamos ler esses 2 versículos logo de imediato. O versículo 1 e 2, tá? 2 Samuel capítulo 21, versos de 1 a 2. Todos encontraram, amém? Misericórdia. 2 Samuel 21, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, temos aqui diante de nós um assunto muito importante, Senhor. E precisamos que o teu Espírito nos conduza na meditação da tua palavra, nos livrando das distrações, focando a nossa mente e o nosso coração nas verdades que nós temos aqui na tua palavra. Me ajuda, Senhor, a compartilhar com clareza aquilo que o Senhor nos diz na tua palavra e que o teu povo seja edificado essa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar a mensagem fazendo uma pergunta para você. O que é uma aliança? O que é uma aliança? Obrigado, meu irmão. Ah, pastor, aliança é aquele anel que quando as pessoas noivam, as trocam, né? É uma aliança. Não. É também uma aliança, né? Mas ela, na verdade, é apenas um símbolo, um sinal do que verdadeiramente é uma aliança. Hoje, eu quero tratar com vocês do tema a seriedade de uma aliança. E de fato, irmãos, a aliança é uma coisa profunda e muito séria. Há muita responsabilidade envolvida no assunto da aliança. Mas antes da gente ver aqui essa seriedade da aliança, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo, tá? A partir desse capítulo 21, até o final do livro, nós estamos chegando já aqui no final, o autor ele não vai mais seguir uma linha cronológica, ok? Então nós víamos seguindo aí basicamente uma linha cronológica, onde os eventos aconteciam depois de outros eventos, mas a partir aqui do capítulo 21, ele dá uma pausa nisso. Esses acontecimentos aqui, eles não estão acontecendo depois da morte de Seba, são acontecimentos bem antes de tudo isso. Talvez lá daquele tempo em que Davi, um pouquinho depois daquele tempo em que ele conheceu a Mefibosete, por exemplo. E a pergunta é, por que então o autor ele faz isso? Porque ele está encerrando o livro. E ele lidou com alguns temas ao longo do seu livro. E ele quer agora trazer essas informações aqui no final para fechar esses temas, para amarrar esses temas. Por exemplo, nesse capítulo 21, ele vai continuar desenvolvendo aquele contraste entre Davi e Saul. E ele vai mostrar como Saul era um quebrador de aliança, enquanto Davi era aquele que estabelecia, lutava para manter a aliança, tá? Mas isso daí a gente vai ver na próxima mensagem, assim, com um olhar mais detido, certo? Aqui eu quero tratar com vocês sobre 3 perguntas. A partir dessas 3 perguntas, a gente possa perceber a seriedade de uma aliança. E a primeira pergunta, mais básica de todas, é:
o que é uma aliança? Nós vamos falar sobre a seriedade de uma aliança, mas a pergunta é, o que é uma aliança? Nós lemos aí no verso 2, você pode olhar novamente, diz assim: o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Abre parênteses. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo. Aqui está acordo, mas a ideia aqui é aliança ou pacto. Nota, um acordo sob juramento. É uma aliança aqui, sob juramento. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Que aliança é essa, feita entre os gibeonitas e Israel? Eu vou falar mais para frente. Mas antes de falar que aliança é essa, eu quero falar com vocês sobre o que é uma aliança. O que é uma aliança? Eu trouxe uma definição aqui de dois teólogos que eu gosto bastante, e eles dizem o seguinte: o que é uma aliança? Um relacionamento pactual solene, formalizado por juramentos ou promessas, geralmente com sinais visíveis, que estabelece obrigações bem definidas entre duas partes. Eu sei, é muita informação, mas eu vou olhar com vocês cada uma dessas informações para a gente entender o que é uma aliança. Então, dá para dividir essa definição aqui em 4 partes. Vamos lá, cada uma dessas partes. Primeiro, aliança é um relacionamento pactual solene. Envolve um relacionamento, envolve um pacto, compromisso profundo, é solene. A ideia de solenidade aqui, irmãos, envolve grande responsabilidade. A aliança não é uma coisa superficial, que você faz de qualquer jeito, sem reflexão. A aliança é algo muito sério, de muita responsabilidade. Por isso, quero até já abrir aqui um parêntese para falar uma coisa para vocês, tá? Às vezes, algumas pessoas visitam a nossa igreja e vêm de outras igrejas e às vezes acham uma coisa um pouco estranha no nosso culto, especialmente na hora da pregação. Quando eu vou chegando no final da pregação, eu não faço o que a maioria das igrejas faz, o que a maioria dos pregadores fazem. Eu não separo uma parte da minha pregação para ficar fazendo aqui um apelo, né? Levante sua mão, venha para Jesus, aceite Jesus, Ele está batendo na porta do seu coração. E aí eu chamo alguém para tocar uma música aqui, né, mais emotiva, mais emocional. Misericórdia. Beber até água. O inimigo fica furioso, né? Então chama alguém aqui para fazer uma música mais emocional. Chama alguém aqui, ó, toca na bateria nessa hora agora para ficar empolgante. Vai, aí, e eu começo aqui, né? É agora. Tá. Levanta, quem vai ser o primeiro? Né? Nós não fazemos isso, tá? Por que nós não fazemos isso? Porque, meus irmãos, o convite do Evangelho é para você entrar numa aliança com o Senhor Jesus. A nova aliança que Ele fez no sangue dEle. Esse compromisso é um compromisso importantíssimo, solene. Há uma responsabilidade muito grande aqui. Eu não quero que você tome essa decisão tão importante simplesmente porque você chorou, porque você se emocionou, porque alguém tocou uma música bonita e falou no seu coração e aí você pegou e levantou a mão. Não. Eu não quero que você tome uma decisão irrefletida. Todo o meu esforço aqui é para tentar fazer você entender o que a palavra de Deus diz, entender o que o Senhor está falando para você, entender qual é o relacionamento que Ele espera com você e qual é a sua responsabilidade, o seu compromisso nesse relacionamento. É algo muito importante, é algo muito sério. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de levanta a sua mão, pronto, levantou a mão, agora esse aqui está salvo porque levantou a mão no culto. Irmãos, durante quase 2000 anos da história da igreja, não existiu isso. Tá? Esse que a gente chama de apelo,
Estou dizendo que quem faz o apelo, né, vai para o inferno, algo assim. Não estou dizendo isso, tá? Estou dizendo que é um método, apenas um método, que foi desenvolvido do século XIX para cá, com um homem chamado Charles Finney. Ele entendia que você podia produzir um avivamento. Bastava você usar as técnicas certas. Aí você produzia um avivamento. Eu não entendo assim. Eu entendo que é só o Espírito Santo de Deus que pode produzir um avivamento. Nós pregamos a palavra dele, debaixo da oração, no poder do Espírito, para que ele faça o que a gente não pode fazer. Mas o Finney não. Ele fazia uma campanha evangelística e chamava o povo para um local. Ali ele começava, tinha música, tinha tudo, e ele tentava criar um clima bem emocional. Ele deixava os bancos da frente assim, ó, livres, separados. Ele chamava de os bancos dos aflitos. E aí toda a luta dele era para fazer alguém levantar a mão e vir sentar no banco dos aflitos. Se alguém levantou a mão e veio para o banco dos aflitos, está salva essa pessoa. Pronto. Sabe o que foi que aconteceu? O próprio Finney depois descobriu que a maioria dos convertidos dele, que tinham se convertido só com a emoção, quando a emoção acabou a conversão, esse pessoal se tornou pior do que eles eram antes. O Finney até planejou, vou fazer uma viagem de novo para a cidade deles, porque ele fazia essas viagens itinerantes. Vou fazer uma viagem de novo para a cidade deles. E ele recebeu a mensagem, que ele não vem aqui não, se você chegar aqui, nós vamos matar ele. Só para vocês terem um nível, terem uma ideia do nível, né? E ele disse, a maioria dos meus convertidos é uma desgraça. Pronto. Então, nós não fazemos o apelo aqui. Nós não queremos uma resposta rápida, emocional, superficial. Eu quero que você entenda. E quando você entender o que Deus está falando, e quando você entender o que Ele espera de você, e quando você entender o que você vai ter que perder por causa dele, perder para ganhá-lo, no final das contas, você não vai perder nada, porque ele vale mais do que tudo. Mas você vai ter que deixar alguma coisa para trás. E então, quando você tiver entendido e com Cristo diante dos seus olhos, e você disser, eu quero Cristo. Eu posso morrer por Ele, eu entendi agora. Ele vale mais do que tudo, eu posso perder tudo por Ele, eu quero Ele. Aí sim você está pronto. Aí sim você está pronto para dizer, pastor, o que eu preciso fazer aqui para fazer parte dessa igreja? O que eu preciso fazer para me batizar? Quais são os passos? Mas lembre, uma aliança é um relacionamento pactual solene. Solene. O que mais? Formalizado por juramentos ou promessas. Segunda parte aqui da definição. Formalizado por juramentos ou promessas. Lembra? É um compromisso diante de Deus. Deus é testemunha da nossa aliança. Compromisso diante de Deus que vai envolver juramento, promessa, compromisso real. Poucas vezes na nossa vida nós precisamos estar num relacionamento onde a gente tem que fazer juramento. Em aliança são esses momentos. Senhor, eu me comprometo contigo. Na vida e na morte, eu me comprometo contigo. Aliança envolve juramento, promessas. Na nova aliança, por exemplo, quando nós entramos nessa nova aliança com Jesus, qual a primeira coisa que a gente faz para entrar nessa nova aliança com Jesus? Batismo. A gente se batiza. O que a gente está fazendo naquele batismo? A gente está dizendo, eu morri com Jesus para a minha velha vida. Eu ressuscitei com Jesus para uma nova vida com Ele. E eu quero andar com Ele até o final. Eu quero que Ele segure a minha mão até o último dia. Eu quero viver e morrer por Ele. É isso que a gente está dizendo no batismo. O batismo é a porta de entrada para essa nova aliança. Na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor é a manutenção dessa aliança. Na ceia do Senhor nós estamos dizendo o quê? Foi por mim. A nova aliança no meu sangue, quando Jesus ele distribuiu o cálice, ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Nós estamos dizendo o quê? Eu estou em aliança com Ele, eu faço parte dessa nova aliança, o sangue dele foi por mim, foi derramado por mim. A aliança envolve juramentos, promessas. O batismo é a profissão pública da minha fé, eu estou dizendo na frente de todo mundo. Estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para as testemunhas, eu estou numa aliança com Cristo.
Eu morri para a minha velha vida e estou numa nova vida com Ele. Terceira parte aqui da definição. Geralmente com sinais visíveis. Essa aliança, quando ela é feita, sob juramento, esse compromisso de grande responsabilidade, ele também geralmente traz sinais visíveis. Acabei de falar 2 sinais visíveis da nossa aliança: o batismo e a ceia. Nossa descida nas águas, o pão, o vinho, são sinais dessa aliança com o Senhor. No Antigo Testamento, nós tínhamos também alguns sinais. Por exemplo, cortar um animal. Inclusive, a palavra para fazer uma aliança no Antigo Testamento era a palavra cortar uma aliança. Então, as pessoas cortavam o animal em 2 partes, botavam uma parte de um lado, uma parte do outro, e então eles passavam. As 2 partes que fizeram aliança passavam entre os animais. Com isso, eles estavam se comprometendo, aquele era o sinal do compromisso deles. E eles estavam dizendo, inclusive, o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, com esse animal, se eu não cumprir a minha parte na aliança. Algo sério, algo solene, grande responsabilidade. Esse era um dos sinais usados. Um outro sinal, normalmente usado também, e esse sinal que eu falei para vocês aqui aparece em Gênesis 15, no caso da aliança de Deus com Abraão, tá? Mas um outro sinal era a troca de vestes ou armas. A gente vê isso ainda no livro de Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 18, dos versos de 3 a 4, nós vemos a aliança entre Davi e Jonatas. E o que foi que Jonatas fez? Deu a roupa dele para Davi, deu as armas dele para Davi, deu até o cinto dele para Davi. Aquilo era o sinal de que ele estava realmente entrando numa aliança com Davi. Uma aliança. Ok? Também uma refeição feita juntos era também um sinal da aliança. A gente vê isso, por exemplo, na aliança de Isaac com Abimeleque. Eles comem uma refeição juntas como um sinal visível de que eles estão numa aliança. A nossa refeição da ceia do Senhor, como eu já falei também, sinal visível disso. Enfim, muitos sinais poderiam ser usados para representar o fato de que uma aliança estava feita. Casamento é uma aliança. Casamento é um pacto. E a gente tem um sinal também, não é? Aqui o sinal. Sinal que a gente está fazendo um pacto, uma aliança, um sinal visível. Você olha para a mão de alguém e você vê o sinal visível da aliança, do pacto. E a quarta e última parte da definição aqui é que essa aliança estabelece obrigações bem definidas entre 2 partes. Obrigações. Então, no relacionamento com Deus, por exemplo, Deus ele se comprometia a fazer uma parte e ele colocava suas estipulações da aliança. O que o povo tinha que fazer? A gente vai falar sobre a nova aliança também, mais adiante. No casamento também, nós não fazemos juramento sobre o que cada um se compromete a fazer. Prometo amar, honrar, respeitar, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. Enfim, até que a morte separe. Compromisso de ambas as partes. O que a gente se compromete a fazer? Amar, respeitar, ser fiel, etc. Aliança, meus irmãos, não é um mero contrato. Entenda isso. Contrato é uma coisa, aliança é outra, porque às vezes as pessoas confundem. Acho que uma aliança é um contrato. Deixa eu dizer a diferença para você, tá? Contrato é um acordo comercial baseado em interesses mútuos. Eu faço um contrato com alguém porque eu tenho interesse, a pessoa tem outro interesse lá e a gente se compromete. Está aqui, ó. Vai ser vantagem para mim, vai ser vantagem para você, vamos firmar esse contrato. Agora, cada parte faz algo em troca, e se uma parte falha, vamos anular esse contrato. Reincidir esse contrato. Se não é vantajoso para alguém, eu estou achando que eu não estou levando vantagem. É mais vantajoso eu quebrar isso daí. Então pronto, vou reincidir o contrato. Acabou-se. Cada um olha só para si, os seus próprios interesses. Isso é um contrato. A aliança é diferente. A aliança é um compromisso relacional. Eu me comprometo a me relacionar com você. Esse compromisso vai envolver o quê? Amor,
lealdade, fidelidade. Vou ser fiel. Eu não vou olhar só para os meus interesses, eu vou olhar para o seu também, para as suas necessidades também. Eu estou comprometido com você e eu vou lutar para fazer a minha parte, para ser uma bênção na sua vida. Nesse caso, mesmo quando há falha de uma das partes, porque eu não estou olhando só para o que me beneficia, eu estou numa aliança, eu não estou num contrato, eu posso superar essas falhas. A aliança vai exigir de mim, muitas vezes, paciência, disciplina, correção, reajuste no meio do processo, renovação. Vamos renovar? Vamos tentar de novo? Em vez de simplesmente anular porque algo no contrato não saiu do jeito que eu queria. Aliança é diferente de contrato, meus irmãos. E agora, pensando na aliança feita aqui entre Israel e os gibeonitas, nós vamos ver que todas essas características aqui de uma aliança aconteceu nessa aliança aqui também. Essa aliança entre esses dois povos, os gibeonitas e os israelitas. Essa aliança mencionada no nosso texto aqui de 2 Samuel, ela aconteceu lá no livro de Josué, capítulo 9. Lá em Josué 9, nós vamos ver essa aliança sendo realizada bem antes desse tempo aqui. Quando Israel estava entrando na terra prometida, é que eles vão fazer essa aliança com os gibeonitas. E essa aliança envolveu juramento solene? Envolveu. Josué e os líderes de Israel, junto com o povo, fizeram um juramento em nome do Senhor. Nota, juramento aqui, irmãos, em nome do Senhor. Não tem nada maior do que o nome do Senhor pelo qual você possa jurar. Algo extremamente sério. Muito sério. O nome mais santo. O judeu parou de pronunciar o nome de Deus e não sabe mais como é que pronuncia o nome de Deus. O nome que ele revelou, que a gente chama às vezes de Yahweh, de Jeová, de Javé, de Yavé. A pronúncia certa se perdeu, porque era muito sério pronunciar o nome de Deus. Pode ser que eu esteja usando o nome de Deus em vão, então para não correr esse risco, eu não vou nem pronunciar. É sério demais. Aqui eles fizeram uma aliança no nome do Senhor. Esse juramento ele aparece em Josué 9, verso 15, em Josué 9, versos de 19 a 20. Não aparece aqui um sinal visível que tenha sido usado. Talvez por serem dois povos, muito numerosos, não sei. Mas a maioria dos estudiosos entende que o próprio juramento público, solene, feito por ambas as partes aqui, especialmente aqui no caso de Israel, isso já seria o sinal visível. Deixa eu ler para vocês o verso 15. Josué 9,15 diz assim, então Josué fez um acordo de paz com eles, uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Agora o verso 19. Então disseram todos os príncipes, os líderes, as autoridades, a toda a congregação, todo mundo junto lá de Israel, que estava reunido aqui. Nós lhes juramos pelo Senhor. E aqui é o próprio nome de Deus. Lá no texto hebraico vai aparecer o nome que Deus revelou. Quando ele diz lá, eu sou o que sou, aí ele vai dizer que o nome dele é Yahweh, Yavé, Javé, enfim, nós não sabemos a pronúncia exata. Ele vai dizer aqui. Nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que agora não os podemos tocar. A gente não pode fazer mais nada com eles, porque nós estamos fazendo uma aliança com eles, no nome do Senhor. Então, usar o nome do Senhor mostra que essa aliança ela é irrevogável, inviolável. É interessante porque depois eles vão descobrir, Israel, que eles foram enganados pelos gibeonitas.
Os gibeonitas eram um povo que morava ali, pertinho daquela terra por onde Israel estava passando. E a ordem de Israel era eliminar todos os povos daquela terra. O que foi que os gibeonitas fizeram? Olha, vamos pegar as roupas aqui, as roupas velhas, né? Vamos dar uma desgastada aqui nas sandálias e tudo mais. E aí nós vamos se encontrar com eles. E a gente vai fingir que, na verdade, nós somos peregrinos de uma terra distante. Que estamos passando por aqui. E aí eles foram lá encontrar com Josué e com o povo de Israel. E chegaram lá e conseguiram enganar Josué. Opa, estão indo para onde? Não, pai, estava vindo lá. É muito longe daqui onde a gente morava. É mesmo, é. Mas não mate a gente, não, vamos fazer uma aliança aqui. Vocês se comprometem a não tirar na nossa vida, deixar a gente morar junto no meio de vocês. Nós nos comprometemos a servir vocês. Nós vamos servir agora, inclusive eles vão servir no próprio templo do Senhor. Não diretamente no templo, como levitas e tal, mas vão trazer a água que era usada no templo. Eles vão fazer uma série de serviços para o templo do Senhor também. São terceirizados, né? Digamos assim. Okay? Então, Josué, quando descobre que, na verdade, depois que ele faz a aliança, ele descobre que, na verdade, eles moravam bem pertinho dali, já era tarde. Ele fez uma aliança no nome do Senhor. Ele não ia quebrar essa aliança. Quebrar essa aliança é passar por cima do nome do Senhor. É agir como se o nome do Senhor não valesse nada. Como se na hora que eu quisesse, eu pudesse simplesmente, estou nem aí para o que eu disse para o Senhor. Porque eu falei, porque eu me comprometi diante do nome dele. Estou nem aí. Então Josué vai manter essa aliança. Bom, Josué aqui ele foi, e o povo de Israel, né, precipitado. Mais uma vez que a aliança foi feita, ela é irrevogável. Bom, irmãos, eu falei para vocês que o casamento ele envolve também uma aliança. E aqui eu quero aproveitar já para falar uma coisa aqui para vocês, tá? Hoje em dia as pessoas têm tratado alianças não com essa visão bíblica, seriedade, que eu estou mostrando para vocês. Sem tratar da maneira banal, superficial. Enquanto me agradar, estou junto. Quando me agradar mais também, procuro um juiz, é bem rapidinho eu resolvo esse problema aqui da aliança. As pessoas querem desfazer alianças, e às vezes com os argumentos mais bobos, mais banais possível. Você vai lá, conversar com um casal, cada um para um lado, cada um com a tromba mal do que o outro, e mais cheio de direito que o outro, né? E mais ofendido que o outro. Aí você vai conversar. O que foi que aconteceu? Pastor, o senhor não sabe quem é, não. O senhor não sabe quem é ela, não. O senhor não sabe quem é ele, não. Pastor, quando o senhor sai daqui, esse homem se transforma. Essa mulher se transforma, né? O senhor não sabe quem é, não, pastor. Teve um dia que eu olhei aqui, ela vinha descendo as escadas, era assim, né? Vala, meu Deus, misericórdia, né? Eu estava possuída. Pronto. E deixa eu te perguntar uma coisa. E tu não sabia, não? Não sabia quem era? Casou enganado, foi? Casou enganada. Sabia não, pastor. Já falei isso outras vezes, né? Eu olhei, pastor, achava que era um príncipe no cavalo branco. Depois eu descobri que era o cavalo branco. Eu estava me casando, né? Não sabia desses defeitos. Que pena, né? Você foi imprudente, né? Que pena. Pois é. Mas você fez uma aliança, foi? Foi uma aliança. Pois é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem algumas coisas, tá? Algumas cláusulas de exceção que quebram a aliança. Adultério, abandono. Eu colocaria aqui também uma ameaça à sua integridade física. Existem algumas cláusulas aqui que podem quebrar essa aliança. Mas, na maioria das vezes, não é isso. O que está fazendo a pessoa questionar se ela vai romper a aliança dela ou não. São coisas muito mais superficiais, muito menores.
E as desculpas são essas. Pastor, eu tenho direito de ser feliz. Olha que coisa bonita. Assinado Satanás, né? Eu tenho direito. Pois é, né? Já obrigaram, foi a casar. Está na arma na sua cabeça. Faça uma aliança, case. Foi não. Pois é. Eu quero dizer para você, tá? Na maioria dos casos, pega esse exemplo aqui. Casamento, essa aliança que você vai fazer, é como se você pulasse de cima de um prédio. Eita, pastor, vou casar e vou me acabar todinho, é? Não, calma, não é isso não. Casamento é uma bênção, né? Eu estou falando só do compromisso, da seriedade do compromisso. Porque uma vez que você pula do prédio, você não tem mais a opção de voltar atrás, né? Você pulou e você está caindo. Ah, peraí, deixa eu voltar, né? Deixa eu apertar aqui para voltar. Não dá. Não tem essa opção, ok? Uma vez que você decidiu pular, você tinha a opção antes de pular. Posso pular, posso não pular. Uma vez que você decidiu pular, agora você só tem a opção de continuar caindo. Pode tentar se agarrar assim em umas partes, né, para amortecer, mas você não tem mais a opção de voltar lá e não pular. Isso quer dizer para vocês que casamento é algo muito sério. Aliança é algo muito sério. Uma responsabilidade muito grande. Portanto, se você já fez aliança, que tal tentar fazer as coisas ficarem melhor? Né? Eu já estou na aliança, então que tal cada um lutar para que haja uma harmonia? São dois pecadores, sabe? Problema sempre vai acontecer, defeito vai aparecer, mas que tal cada um tentar se comprometer com a sua parte na aliança? Eu vou honrar, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou lutar para as coisas darem certo aqui, porque se não der certo, vai dar errado é para mim também. E se você não casou ainda, que tal você prestar muita atenção na seriedade desse compromisso? Na responsabilidade desse compromisso? Porque a aliança é algo muito sério. Bom, há também aqui uma formalização pública. Da mesma forma que eu falei aqui sobre a aliança, envolve essa formalização pública. Os príncipes de Israel, eles lideram aqui essa decisão de fazer esse pacto, lá no verso 15 que a gente viu. E a aliança ela é feita com todo o povo de Israel. Todo o povo publicamente disse, eu quero entrar nessa aliança aí. Eu vou fazer essa aliança aí. Todos se comprometeram. As duas partes se comprometeram. Tem também obrigações muito claras de ambas as partes. Israel se comprometeu a não atacar nem destruir os gibeonitas. Eles vão habitar agora como se fossem o mesmo povo. Os gibeonitas vão viver entre o povo de Israel. Israel se compromete aqui a não apenas não agredi-los, mas inclusive a protegê-los. E os gibeonitas, eles aceitam viver em submissão e em serviço ao povo de Israel, ao povo de Deus aqui. Então, cada um sabe quais são as suas partes. E se eles decidirem quebrar essa aliança? O que acontece? Também está muito claro. Vou ler para vocês o verso 20, Josué 9, 20. Olha o que acontece. Todavia, nós os trataremos assim. Os israelitas falando, tá? Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Romper esse juramento significava, romper essa aliança significava o quê? Que eles iam beber da ira divina. Está vendo como a aliança é uma coisa séria? Como a aliança é uma responsabilidade muito séria. E essa aliança, ela é mantida? Eles vão manter a aliança? Nós lemos aqui os versos 1 e 2. Depois de muito tempo, alguém decidiu quebrar a aliança. Vou já falar mais sobre isso. Bom, eu falei para vocês que o casamento, ele é uma aliança. Eu quero rapidamente, não vou nem ler o texto aqui com vocês, mas rapidamente só mostrar um texto que fala de um casamento e mostra como esse casamento ele também preenche cada um desses requisitos da aliança aqui. O texto é lá de Ruth, capítulo 4.
É interessante que Ruth e Boaz, eles eram os bisavós de Davi, certo? Nós estamos aqui falando do rei Davi, bisavós de Davi. Quando eles foram casar, o que aconteceu? Primeiro, foi feito um juramento diante de testemunhas. No caso Boaz, ele chegou ali, pegou 10 dos anciãos da cidade, chamou a pessoa que tinha o direito de fazer essa aliança com Ruth, e ele chamou todo mundo ali para conversar e para fazer essa aliança, para se comprometer com essa aliança. Foi algo formalizado publicamente, não foi algo feito às escondidas. Foi na porta da cidade, que era o lugar de comércio, que era o lugar onde as pessoas estavam ali para resolver grandes situações, pois foi ali. É como se fosse o fórum, né, o cartório da época, pois foi ali. Eles foram lá resolver essa questão. O que mais? Foi selado com um sinal visível. O texto lá, inclusive, diz, Ruth capítulo 4, que naquela época, quando eles fechavam assim, um acordo, uma aliança como essa, a prática, o sinal, era você pegar a sua sandália e dar para o outro. Lembra que eu falei que o sinal visível às vezes envolvia essa troca de roupas ou troca de armas? Pronto, ali era a sandália. Está aqui a sandália, a garantia, é a prova de que eu fiz essa aliança. Se alguém questionasse, quem fez a aliança podia pegar a sandália e mostrar. Está aqui a sandália dele, pergunte quem é essa sandália. Né? Está aqui, ó, a prova, o sinal visível de que nós fizemos essa aliança. E também é algo feito com obrigações claras e carregado de solenidade e bênção. Então foi claro ali, cada um assumiu suas partes. O chamado resgatador lá, ele diz, olha, eu abro mão da minha parte. E Boaz diz, pois então eu vou me comprometer e eu vou casar com a Ruth. Cada um assumiu a sua responsabilidade. A aliança foi feita, foi estabelecida seguindo exatamente esse padrão. Bom, meus irmãos, a gente viu aqui o que é uma aliança, tá? Aliança é coisa séria. E aí a gente chega na nossa segunda pergunta. O que acontece quando uma aliança ela é quebrada? Porque é disso que o nosso texto fala. O nosso texto ele vai falar, tanto no verso 1 quanto no verso 2, sobre uma aliança que foi quebrada. E o que acontece? Olha de novo comigo o verso 1. Ele diz assim, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O verso 2 que a gente já leu, falou o quê? Da aliança feita com os gibeonitas. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns detalhes. Primeiro, eles começaram a passar por um período de escassez terrível, que vai resultar numa fome terrível. Eles não conseguiam mais plantar, ter uma colheita que suprisse a necessidade de todos. E a fome veio. E essa fome foi se prolongando, 3 anos. E eles começaram a se questionar. O que está acontecendo? Certamente que durante esse tempo, é aquela coisa, né? Tem gente que não procura o Senhor, mas quando a dificuldade bate na porta, a pessoa se lembra, tem um Deus. Deixa eu procurar o Senhor, Senhor, me abençoa, me ajuda, Senhor, né? Cuida de mim, tem misericórdia de mim. Pronto, certamente no meio dessa fome aqui, o povo deve ter se lembrado de clamar ao Senhor, de procurar o Senhor. O próprio Davi vai consultar o Senhor para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque, nota bem, esse pessoal aqui, apesar de todos os defeitos e pecados deles, eles tinham uma consciência que às vezes nos falta. A consciência de que Deus, Ele é soberano e Ele está agindo em todas as coisas. Sabe? A gente às vezes não conecta a Deus com o nosso dia a dia. A gente acha que a gente é que está fazendo todas as coisas. Eu tenho o meu celular para despertar, eu me acordei, eu fui trabalhar, eu voltei, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu paguei a luz, depois eu fui vivendo a minha vida, a minha rotina. E Deus, onde é que estava? Deus devia estar dormindo em algum lugar. E na hora que eu preciso, só naquelas horas especiais, específicas, que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo, nessas horas, aí eu vou acionar Deus.
oração, né? Pega aqui o meu telefone espiritual. Alô? Você ligou para o serviço de atendimento ao cliente do céu? Queria falar com quem? Queria falar com Deus. Oh, Deus, tudo bem? Faz tanto tempo que a gente não se fala, né? Tanto tempo que a gente não conversa. Sabe o que é? Estou precisando dos seus serviços. Pronto. Meus irmãos, Deus está agindo o tempo todo. Ele está por trás de todas as coisas. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Ele podia ter me impedido no meio do caminho. Ele podia ter usado e movido as circunstâncias para me levar para outro lugar. Eu podia estar no hospital, por exemplo, ao invés de estar aqui. Ah, mas fui eu que... Foi. Você, por alguma razão, tomou a decisão de vir para cá. Mas por trás de tudo isso, Deus estava agindo. A soberania de Deus é compatível com as escolhas que a gente faz. Deus não fica fora dos acontecimentos da vida. Esse povo aqui sabe. Peraí, está tendo uma fome gigantesca. O que será? Não, isso aí é algum efeito climático, né? O que será? Por que será? Aquecimento global era o que estava acontecendo, né? O que será? Por que estava... Eles sabiam. Deus, de alguma forma, está nisso. Vamos pedir para ele parar? 3 anos e Deus não parou. Então eles entenderam o quê? Se não acabou a seca, não é porque Deus não tem poder para acabar com a seca. É porque ele não está querendo acabar com a seca. Então tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Então Davi vai consultar o Senhor. E qual era o problema? O texto não diz como é que Davi consultou o Senhor. Tinha algumas maneiras, né? Sacerdote, através do Urim e Tumim, através de um sonho, de uma visão. O texto não diz. Por quê? Porque para o texto, o que é importante, o que ele quer que a gente aprenda aqui, é qual foi a resposta de Deus. Qual foi o problema, tá? E qual foi o problema? Ele diz, Saul. Não apenas Saul, ele fala que foi Saul e a sua família sanguinária. A ideia aqui é a sua família marcada pelo derramamento de sangue inocente. Então nota, aqui provavelmente esse ataque aos gibeonitas, esse massacre de gibeonitas envolvia também, não apenas Saul, os filhos de Saul, que serviam no exército de Saul. A família dele estava marcada pelo derramamento de sangue inocente e pela quebra da aliança com os gibeonitas. Deus já tinha dito. Os israelitas já sabiam e tinham dito. Se a gente quebrar essa aliança, nós vamos provar da ira de Deus. E o que eles estão provando agora? Da ira de Deus. Essa fome é o quê? Uma manifestação, ainda pequena, da ira e do juízo de Deus. Por que foi que Saul quebrou a aliança? O texto disse para nós, no verso 2, ele vai dizer, no finalzinho do verso 2, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Esse zelo de Saul parece ser uma ideia aqui nacionalista de Saul. Ele queria exterminar tudo que não fosse israelita do meio do povo de Israel. Eu vou descontaminar Israel, vou tirar tudo que não é israelita aqui. Vou começar por onde? Por esses gibeonitas aí que vivem entre nós. Um zelo tolo, porque era um zelo que não passava pela vontade de Deus. Sabe, a Bíblia fala de pessoas que têm zelo sem entendimento. Você vê gente fazendo assim as coisas mais... Esses dias agora, estava conversando com uma pessoa que estava fazendo uma promessa, era um jejum. Aí como é que era o jejum? Não posso comer carne, e nem massa. Vamos almoçar, chegou na hora do almoço, né? Olha o tamanho do prato do jejum. O jejum é isso aí? Ele disse, não, mas é que eu não posso comer carne. O resto eu posso, né?
Quando foi na hora de comer, não sei se era pastel, não, macarronada, né? Pronto. Na hora de comer macarronada, opa, macarronada dá para mim. Mas não é massa. Não, mas a massa que eu não posso é pastel, é coxinha, macarronada pode. Mas estava lá a pessoa, se tivesse só carne, ela não tinha comido, tinha comido ovo. Por quê? Se privando, por quê? Zelo. Zelo tolo. Zelo sem entendimento. Porque é um zelo que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus coloca para nós. A gente lá que fazer uma peregrinação, subir de joelho, não sei quantos degraus, chega lá com meu joelho todo rasgado, sangrando. Por quê? Zelo. Mas zelo tolo, zelo sem entendimento, porque não passa pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que diz para nós o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. O que Deus quer, o que Deus não quer. Saul tinha zelo, mas era um zelo tolo. Porque ele estava fazendo o contrário do que Deus queria. Deus queria, deixa esses gibeonitas aí. E Saul diz, não, mas eu sou mais santo que Deus. O povo santo, separado de Deus, não vai ter mais nenhum gibeonita no meio deles. Tolo. Agora está aqui o juízo chegando. Agora um ponto interessante, né? Saul não estava mais vivo. E as consequências daquilo ainda estavam caindo agora nessa fome sobre o povo de Israel. No reinado de Davi. Saul já tinha morrido quando isso aqui aconteceu. E agora? Saul foi um representante da nação de Israel. Aquilo que Saul fazia tinha responsabilidade agora, tinha consequências agora sobre a nação de Israel. E mais do que isso, porque nesse caso a nação ainda concordou com Saul, lembra? Não foi só Saul. Saul junto com o povo lá, né? Todo mundo concordou. E na hora que Saul começou a matar os gibeonitas, ninguém disse nada. Todo mundo caladinho, né? Deixa Saul fazer isso daí. Pronto. Saul era representante de Israel enquanto ele era rei. E o que ele fez agora traz consequências sobre Israel também. Note, meus irmãos, aliança é coisa séria. Mesmo depois da morte de Saul, a consequência ainda está chegando por causa de uma aliança que foi quebrada. Eu falei para vocês que nós vivemos numa época de banalização das alianças. Eu quero falar uma coisa aqui a mais para você, tá? Eu falei sobre o casamento, por exemplo, como uma aliança de Deus. Malaquias vai dizer, Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua juventude. Deus é testemunha. Ah, mas foi lá no cartório da Pacatuba, eu só vi o juiz lá. Pois Deus estava lá olhando também. Deus estava lá como testemunha. Testemunha. E o que acontece se eu quebrar uma aliança? Aqui, povo de Israel bebendo do juízo de Deus. E se você quebrar a sua aliança que você fez diante de Deus, o que acontece? Quando você quebrar a sua aliança, quebrar a aliança do casamento, por exemplo. Você acha que vai ter consequência ou não? Deus vai fazer alguma coisa ou não? Qual é o nome que tem lá na sua certidão de casamento? Qual é o nome? Pronto. Então você tem um compromisso com essa pessoa, não é? O que você prometeu diante de Deus com relação a essa pessoa? O que foi que você prometeu? Prometi amar, honrar, ser fiel. Pois você prometeu algumas coisas muito importantes, não foi? E agora? Agora você acha que você pode maltratar aquela que você prometeu amar? Aquele que você prometeu amar? Você acha que você pode trair aquele que você prometeu ser fiel? Aquela a quem você prometeu ser fiel? Você pode abandonar aquele com quem você se comprometeu até que a morte separe? Você pode quebrar sua aliança e não vai acontecer nada, Deus não está vendo? Deus que foi testemunha está escondido em algum lugar? O que você acha que vai acontecer? Tem gente colhendo consequências terríveis da ira de Deus
por quebrarem alianças. Eles não estão percebendo. No caso da aliança do casamento, por exemplo, tem gente colhendo consequências terríveis, consequências financeiras, por exemplo. Eu quebrei a aliança, a coisa já estava difícil, agora está pior, porque eu ainda estou tendo que pagar a pensão, estou tendo que pagar um aluguel, que eu tinha uma casa, agora estou fora. Agora estou atolado de dívida, pois é. Consequências relacionais. Estava lá com meus filhos. E agora tem outra pessoa criando meus filhos no meu lugar. Agora eu não posso mais ter contato com os meus filhos a hora que eu quero. Consequências espirituais. Tão frio, ou tão longe de Deus. Por que será? Você tem tampado seus ouvidos para Deus, dado as costas para Deus, dito para Deus, seja feita a minha vontade, não a tua. A minha. Por quê? Porque eu tenho direito de ser feliz. E eu vou ser feliz é do meu jeito, não é do jeito que Deus diz que é para eu ser feliz. É do meu jeito. E no final eu acho que vai dar certo. E no final eu acho que Deus vai abençoar o pecado que eu quero cometer. Consequências psicológicas. Há muitas consequências, meus irmãos. Muitas consequências. E tudo isso é o quê? Já é parte da ira de Deus se manifestando pela sua quebra de aliança. De aliança. Aqui eu não estou falando da parte ofendida não, tá? Às vezes, numa quebra de aliança, tem uma parte que foi ofendida, que ela não queria, não procurou, honrou o compromisso dela na aliança, e tem a parte ofensora. A parte que ignorou, que passou por cima de tudo e fez o que queria e quebrou a aliança e violou a aliança. Às vezes tem esse cenário. Eu não estou falando da parte ofendida. A parte ofendida Deus vai abençoar. Deus vai cuidar. Permaneça fiel e o Senhor vai honrar. O Senhor vai cuidar. Eu estou falando da parte ofensora. Ah, pastor, se eu quebrei minha aliança, então não tem mais jeito? Tem. Você pode procurar o Senhor se houver um arrependimento genuíno. Não é arrependimento de faz de conta. Aí eu vou fazer tudo isso porque eu sei que depois Deus perdoa mesmo. Aí depois eu só chego lá com a cara mais lavada do mundo e digo, perdão, Jesus. Ô irmãos, eu quero continuar congregando aqui porque eu sei que eu errei, mas agora eu quero fazer a coisa certa. Deus perdoa. Se o arrependimento for genuíno, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas isso não significa que Deus não vai, ou melhor, que Deus vai remover todas as consequências. Não significa não. Às vezes Deus vai te perdoar e as consequências ainda vão chegar. Olha o que aconteceu com Davi. Davi pecou, o profeta veio, repreendeu Davi. Davi se arrependeu de verdade. E quantos anos ele passou ainda sofrendo debaixo das consequências ruins do pecado dele, da quebra de aliança dele? As consequências, às vezes elas vão continuar chegando, a fatura vai continuar chegando. Mas saiba, é muito melhor você sofrer consequências junto com Deus, arrependido. Senhor, eu estou sofrendo, mas pelo menos o Senhor está do meu lado. Eu reconheço que eu fiz a maior de todas as tolices. Eu pequei contra o meu Deus. É melhor passar pelo sofrimento com o Senhor do lado do que passar pelas consequências como alguém que não se arrependeu de verdade e que no final ainda vai ter uma surpresa muito terrível. Ainda vou falar sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Provérbios fala que a sabedoria, ela está gritando nas praças. Em todo lugar você vai ouvir a sabedoria gritando. O que ela está dizendo para você? O que é certo, o que é errado. O que é bom, o que é ruim. O que funciona, o que não funciona. Ela está gritando aonde? Ela está gritando aqui da palavra de Deus, para você agora. Mas se você sair no meio da rua, a sabedoria continua gritando para você. Através dos exemplos que você vai ver. Exemplo do que foi bom, exemplo do que foi mal, exemplo do que deu certo, exemplo do que deu errado. Exemplo das consequências. Sabedoria está gritando aí. E o que eu tenho que fazer? Presta atenção. Escuta a voz da sabedoria. Observe o que acontece ao seu redor. E aprenda. Proteja sua aliança.
A sua aliança com Deus, a sua aliança com o seu casamento, por exemplo. Proteja a sua aliança e rejeite. Rejeite tudo aquilo que pode influenciar você a arriscar a sua aliança. Sabe? Às vezes você vai ter que se desfazer, que vai rejeitar algumas amizades. Porque essas amizades lhe influenciam na direção da quebra das suas alianças. Sabe aquelas amizades que quando você está com aquelas amizades, você de repente se vê cometendo pecado, ou sendo tentado, ou achando assim, rapaz, deixa eu examinar aqui. Por que toda vez que eu estou com aquela pessoa, por que toda vez que eu estou com aquele grupo ali, daqueles amigos, eu começo a falar o que não devia, eu começo a fazer coisa que eu não devia, começo a ter desejos que eu não devia, desejo de pecar contra Deus, desejo de pecar contra a minha aliança do meu casamento. Tem algumas amizades que a gente vai ter que deixar para trás, para proteger as nossas alianças. A naturalização cultural. A cultura está naturalizando um monte de coisa que ameaça as nossas alianças. Escute a sabedoria, preste atenção. Vou dar exemplos aqui bem básicos, bem bobo aqui, bem explícitos aqui para você, tá bom? Por exemplo, músicas. Eu não sou do time lá que é música secular e música gospel. Não sou desse time, não. Para mim é música boa, música ruim. E eu vou avaliar essas músicas pelo quê? Vou avaliar pela técnica, vou avaliar pela letra do que está sendo cantado. Tem músicas que não foram escritas por cristãos, mas que a letra não contradiz princípios bíblicos. Tem música que foi escrita por gente que diz que é crente e que a letra é totalmente ao contrário do que a palavra ensina. Tá? Só que, deixa eu dar uns exemplos aqui. Está lá o crente, pastor, me converti, mas eu gosto demais de ouvir essa banda de forró assim, que eu escutava antes, sabe? Pastor, ainda gosto de escutar, mas eu escuto sozinho lá em casa. Sertanejo universitário. Maravilhoso, pastor. Ó. Eu não sei porque que essa praga não se forma nunca. Né? É na universidade até hoje. Desde que eu era menino que tinha sertanejo universitário e não se formou. É o funk. Ixi, não, não tem crente que escuta isso não, né? Eu espero que não, né? Será? Por que eu estou falando aqui? Eu estou falando do ritmo em si. O que eu estou falando aqui? O que as músicas, na maioria dos casos, dentro desses estilos, o que elas vão promover? Quebra de aliança. Escuta lá. Eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou farrear, eu vou fazer isso, aquilo, outro, é a novinha, é não sei o quê. Não é isso, não? O que é isso? Tu vai criando uma cultura que promove a aliança? Não. Uma cultura que quebra a aliança. Aí você olha para a nação, porque é isso aí que toca na rádio. Infelizmente você nasceu no Brasil. Então você não teve acesso à boa cultura. Você não teve acesso à música boa. E quando você escutar a música boa, você vai achar ruim. Porque os seus ouvidos estão acostumados com coisa ruim. Então você já teve esse azar de nascer no Brasil, digamos assim, né? Aí, olha para a nação, olha para o nível de violência, de pornografia, de desgraça, de casamento arruinado, de tudo. O que esse povo está consumindo o dia todo? Liga a TV, o que está passando? Liga o rádio, o que está passando? Vai trabalhar, o que está tocando? E vai construindo esse imaginário de que tudo isso é normal. Normal, não é. Se, falando aqui da música, mas sei lá, um filme, uma série, que você começa a se apegar, mas aquilo ali só está te levando para quê? De repente você está assistindo, toma aqui, uma cena de nudez na tua cara, pá! Fala, meu Deus, né? Olha aqui, começa a torcer para que esse adultério aqui da série dê certo. Então, eu sei que adultério é pecado, mas também é porque o mocinho é tão legal, a mocinha também é tão legal, era para eles terem se conhecido antes, mas não deu certo, e eles precisam ser felizes. Olha aí, ser feliz de novo, né?
O que é isso? Influenciando, a cultura influenciando, a normalizar essas coisas. Aí daqui a pouco, você vai conversar com um crente, e aí você vai ver o crente dando conselho para o outro crente, dizendo assim: menino, larga logo dessa pessoa. A fila anda. Tu tem que ser feliz. Absorveu a cultura e nem viu. Absorveu da onde? Desses produtos culturais que foi consumindo a vida toda. E foi sendo treinado a achar normal as quebras de aliança. A sabedoria está gritando, escute a voz da sabedoria. Olhe, qual é a consequência disso na vida dos outros? Olhe para esse pessoal aí, que está enchendo a cara no bar. É gente que está dando certo na vida. É gente que está perto de Deus. É gente que está construindo alguma coisa com trabalho honesto. Que está construindo uma família sólida, saudável. É, não é. Então por que você vai imitar o que eles estão fazendo? Mas a gente não ouve a sabedoria. Aí a gente traz para dentro da nossa casa essas porcarias. Eu vou dizer para você, já que eu entrei aqui nesse assunto, me permita fazer um parêntese aqui, tá? Pare de consumir o que só leva os outros para o buraco. Isso vai levar você para o buraco também. Aí você escuta lá 1000 casos de gente. Eu fui jogar no tigrinho. Aí tá lá, só quase tirando a vida. Por quê? Ah, eu perdi. Tô com uma dívida desse tamanho porque eu fui jogar no tigrinho. Você não sabia não que era o que ia acontecer, era isso daí? Não, mas eu escutei que não sei quem. Meu amigo, um negócio que é feito para tirar dinheiro de você. Que não tem fiscalização nenhuma. Que está lá o algoritmo já programado e vai deixar você ganhar um pouquinho para dizer que você, olha, você se surpreender, dá para ganhar alguma coisa mesmo. E depois ele vai arrancar tudo. E tem gente que ainda cai nessa. Acorda! Quem é que está mudando de vida, tendo vida transformada, indo para um relacionamento com Deus, jogando em tigrinho? Quem é? E tem gente normalizando, naturalizando. Tem crente, eu conversei com um crente, dizendo que estava quase perdendo o casamento, cheio atolado de dívida, sem saber como é que ia fazer, por causa disso. Deixa eu ir para exemplos menos, não tão óbvios como esse que eu estou dando aqui. O seu filho. Olhe para os seus filhos. O que é que eles estão consumindo? O que é? É o dia todinho. É no TikTok. É no YouTube. É o dia todinho. Aí você chega em casa, o menino todo abobado. Aí você pergunta, 2 mais 2? Não sei. Né? Pega o cara que fez a Apple. O cara fez a Apple. Steve Jobs, já morreu. Pergunta lá se o filho dele passava o dia lá com os computadores da Apple, lá com os tablets da Apple. Era o dia todinho conectado. Era isso que acontecia? Não era. Estudo para os filhos do Steve Jobs. Para eles serem alguém na vida. TikTok pro seu. Tá? TikTok pro seu. Para quê? Para ele ser só um consumidor do que o Steve Jobs está produzindo. Do que a Apple está produzindo. Olha, a sabedoria está gritando. Olhe para as crianças que estão dando certo na vida. E que estão crescendo, estão construindo alguma coisa, estão sendo alguém. Essas crianças estão passando o dia todinho diante de uma tela, só consumindo bobagem. Não tem mais a necessidade nem de racionalizar, raciocinar. Antigamente, por exemplo, ia ler um gibi, pelo menos tinha que ler. Aprendi ao menos a ler, né? Ler, aí tinha que raciocinar. O que ele está querendo dizer aqui, para eu entender? Agora não. Nem isso não precisa mais. Nem o videogame, não está mais nem jogando o videogame, é os outros jogando por ela. Que é para ela não ter trabalho, nem de pensar. Como é que eu vou passar dessa fase? Não tem. Aí fica só, deixa eu olhar.
o outro passando. Ai, que legal. Legal demais, legal demais. Bom, o seu filho está ficando retardado, está ficando abobado. Quem está criando ele é a rede social. E aí daqui a pouco você vai se perguntar, Vala, onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Sabedoria está gritando. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Estudo, limites para o filho dos outros. Para o seu, entrega a ele, tá? Entrega o bichinho para fazer o que ele quer. Não, pastor, é porque quando eu vou tirar, ele chora, esperneia. E ele tem que querer, né? Pois é. Então entrega ele para os querer dele. Vai dar super certo no final. Ótimo, maravilhoso. Não põe limite não, tá? Fecha parênteses. Deixa eu voltar para cá, para o texto. Ouça a sabedoria. Perceba os exemplos do que é bom, do que é ruim, do que aproxima de Deus, do que não aproxima, do que faz alguém construir alguma coisa na vida, do que não faz. Ouça a sabedoria, tá? Ouça a sabedoria. O que te ajuda a manter tua aliança? E quais as consequências que você está vendo de quem está quebrando as alianças? Ouça a sabedoria. Veja os exemplos da sabedoria, tá? Fecha parênteses. Vamos voltar aqui. Então, alguém poderia olhar aqui para o texto e questionar. Peraí, mas se foi Saul que tomou essa decisão de quebrar a aliança, o que é que eu tenho com Saul? Foi Saul. Por que a consequência que Saul já está morto, está vindo agora é sobre Israel? Lembra que eu falei? Saul era representante de Israel. Há um elemento aqui de representação federal, a gente chama assim na teologia. Um elemento corporativo. E para nós até hoje é assim. Sabe por quê? Olhe para Cristo naquela cruz. De quem eram os pecados? Eram seus. Mas quem foi que morreu na cruz? Foi Cristo. E será que algum de nós vai dizer assim, e o que tem a ver com o sacrifício de Cristo? Foi ele que morreu na cruz, não fui eu. Eu ainda preciso pagar pelos meus pecados. Não quero o pagamento que Jesus fez na cruz, não. Alguém diz assim? Algum cristão diz assim? Não, porque a gente entende. Jesus naquela cruz era o nosso representante. Assim como Saul aqui era o representante de Israel. O que Saul fez trouxe consequências para Israel. O que Cristo fez naquela cruz trouxe maravilhosa consequência para nós. Bom, quando a gente estuda as alianças, a gente vai vendo que tudo nas alianças vai caminhando e progredindo na direção de Cristo, da nova aliança. Essa nova aliança foi prometida ainda no Antigo Testamento. Jeremias 31. Eis aí vem dias em que eu farei uma nova aliança. Há uma nova aliança prometida. Israel, quando a gente olha a história, vai quebrando as alianças, vez após vez, quebrando. E o que Israel merecia? Juízo, condenação de Deus. Vem Cristo, o verdadeiro Israel, Cristo, para fazer o que Israel não conseguiu fazer. Ele vem para fazer essa nova aliança, porque nós não conseguíamos cumprir a nossa parte na aliança. Quebrávamos. Ele foi lá para fazer até a nossa parte. Ele era o sacerdote, ele foi o sacrifício, os pecados eram meus, mas foi ele que foi morrer no meu lugar na cruz. E ele pagou toda a minha dívida. De modo que eu sou salvo pela graça. Não é por algo que eu faço, é pelo que Cristo fez na nova aliança. Só que tem um detalhe. E o detalhe é que aquele que está numa aliança com Cristo, ele tem as marcas de quem está numa aliança com Cristo. Eu não faço nada nessa aliança para conquistar a minha salvação. Foi Cristo que fez tudo. Mas uma vez que Ele me salva e eu entro nessa aliança, Ele transforma a minha vida e algumas marcas começam a aparecer. Em resposta a essa aliança. Gratidão pelo que Ele fez. Amor por Ele. São marcas, mas tem outras que a Bíblia menciona. Fé. Plena confiança nele, entrega completa, total para ele, arrependimento, eu lamento os meus pecados, eu abandono os meus pecados, eu luto contra o pecado, obediência, eu agora quero fazer a vontade dele,
compromisso com Ele. Ele morreu por mim, Ele entregou tudo. Então, eu quero terminar com a nossa terceira pergunta, e aqui não é mais uma explicação do texto. Eu já expliquei o que tinha para explicar hoje do texto. Aqui a nossa terceira pergunta é: como está a sua parte na aliança? Aqui eu quero trazer aplicações do que a gente viu aqui. Como é que está a sua parte nessa aliança aqui com Deus? Nós vimos que a aliança é coisa séria. Nós vimos que Israel, através de Saul, quebrou a aliança. Mas que Jesus estabeleceu uma nova aliança com o seu povo, do qual nós fazemos parte. Mas a pergunta é: você está mesmo numa aliança com Jesus? Você está mesmo dentro dessa nova aliança que Ele veio fazer? Você faz parte desse povo da aliança? Faz mesmo? Cadê as marcas? Você tem as marcas desse povo que está nessa aliança? As marcas que eu acabei de falar. Tem fé em você? Você crê nele mesmo? Você entrega tudo nas mãos dele mesmo? Tem arrependimento? Você está lutando mesmo com o pecado? Está lutando mesmo contra o pecado? Tem arrependimento? Tem amor? Você o ama? Você quer tê-lo por toda a eternidade? Tem obediência? Você vive pela palavra dele. Você vive por ele. Você quer agradar ele em tudo. E você rejeita aquilo que não agrada a ele. Tem compromisso com ele. Porque essas são as marcas. No povo de Israel, eles erraram as marcas. Eles achavam que era circuncisão, que era dieta, que no dia que Jesus viesse, o Messias viesse, o povo que Deus ia redimir, ele ia procurar. Deixa eu ver se eles estão circuncidados. Deixa eu ver se eles não estão comendo carne de porco mesmo. Mas as marcas são essas. Fé, arrependimento, amor, obediência. Essas são as marcas. Sabe Tiago, lá na carta dele? Tiago ele vai dizer o seguinte, que tinha um povo lá que dizia assim, ó, é fé a marca? Eu tenho fé, eu creio. Mas era uma fé meramente intelectual. Não era uma fé relacional. Era a fé de quem diz assim, eu concordo com essas doutrinas aí, concordo que a Bíblia é a palavra de Deus, concordo. Uma concordância que não mudava nada, nada. Isso não é fé de verdade. Tiago dizia, essa fé está morta. A fé dos demônios é melhor que essa. Porque os demônios creem e tremem. A fé deles faz algo na vida deles, faz menos eles tremerem. A fé de vocês, que só concordam, mas que não transforma nada na sua vida, nada. Continua do mesmo jeito. É pior. É uma fé morta. Não produz nada. Nada. A verdadeira fé é acompanhada de uma vida transformada. E como é que está a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que é membro dessa igreja aqui, que passa um mês sem pisar no culto. Como é que está teu compromisso? É essa a sua fé? É esse o seu compromisso com Cristo? É esse o seu desejo pelas coisas de Deus? Cadê a vida transformada? Tem gente que só se preocupa com seus próprios interesses. Tem tempo para tudo, para o Senhor nunca. Nunca. Tem tempo para tudo. Você abre lá a rede social, mostra que vida maravilhosa, incrível. A pessoa está aproveitando melhor, só não tem Jesus. Não tem tempo com Jesus. Não tem Jesus. É essa a sua fé? É esse o seu compromisso? Gente que vive uma vida dupla. No meio dos crentes, a graça e paz, meu irmão. E no meio do povo do mundo, vira mundo com eles. Quando está lá, fora dos olhos dos irmãos, é ímpio igual. É essa a sua fé? É esse o seu arrependimento? É esse o seu compromisso? Até o linguajar muda. É esse o seu compromisso?
Gente que não quer proximidade com o povo de Deus. Eu sou membro da igreja, mas eu não quero conversa com ninguém. Que aliança foi essa que você entrou? Porque o Senhor está fazendo aliança com um povo. É o povo da aliança. E você não quer esse povo? Você não quer comunhão com esse povo? Alguém que já disse, né? Que só bate uma foto, só tem ímpio na foto, e ainda bota a legenda, com os melhores. É os melhores, né? Entendi. É porque o povo de Deus são os piores. É por isso que você não quer conversa, né? Por isso que você não quer contato, não quer comunhão. É esse o compromisso? É essa a sua fé? A nova aliança envolve esse aspecto corporativo. Corporativo. Semelhante aqui, Israel todo está sofrendo os efeitos do pecado de Saul. A igreja toda, corporativamente, é o corpo de Cristo e vai provar das bênçãos de Cristo da nova aliança, daquilo que ele conquistou na nova aliança para nós. Há um elemento corporativo aqui. Então examine a sua vida. Examine como é que está o seu compromisso nessa aliança. Você está respondendo essa aliança? Que resposta você está dando para Jesus e que resposta você está dando para o povo de Jesus? Eu quero terminar. Eu vou ler um pacto de membresia. Estou falando de aliança? Pronto, é uma aliança de membresia. Essa aliança de membresia é adotada por muitas igrejas há muitos anos, há séculos já, tá? Ela mostra quais são os nossos compromissos. Compromissos que a gente deveria ter dentro da aliança. Então examine a sua vida à luz desse pacto. Faça um autoexame. Veja como é que está a sua vida espiritual à luz desse pacto. Eu vou ler para vocês. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entrou na aliança. Decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Olha aí se você está dentro desse pacto. Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. E aí você não fala com ninguém. Acaba o culto, você sai correndo, não tem contato com ninguém. Você está unido no amor cristão. Passa a semana todinha, não quero ver ninguém. Está unido no amor cristão. Não vou nem para o culto, que é para não ver ninguém. Está unido no amor cristão aqui, né? Continua. Trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo, um ajudando o outro, confortando o outro, encorajando o outro, e na espiritualidade. Mas você nem orar não ora. Você nem lê a Bíblia não lê. Não sabe o que acontece, os problemas que ninguém passa na comunidade. Aí você está cumprindo isso aqui? Manter os cultos que eu não vou. Se eu fizer uma enquete, irmãos, a gente deve ter o culto de quarta-feira, culto de oração, ou a gente deve acabar com o culto de oração? Eu acho suspeito que a maioria ia votar para continuar com o culto que eles não vêm. Continua com o culto, acho importante. Só não é para mim, para os outros. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Aí a tesouraria manda mensagem para mim e diz assim: pastor, eu acho que talvez a gente não, se continuar desse jeito, a gente não vai conseguir pagar nem as nossas contas. A nossa arrecadação não chegou nem ao mínimo do que deveria para a gente pagar as nossas contas. Não vejo a obra avançando, por que será? Irmãos, eu não fico aqui. Quem já está aqui na igreja há muito tempo sabe. Eu não estou aqui, não fico falando de dízimo, de oferta, disso, aquilo, outro. Quando a palavra de Deus fala,
eu vou lá e falo, toco no assunto. Mas vocês sabem, preciso explicar isso para vocês. A gente não fica em cima. Não fica dizendo, olha, irmão, não sei o quê. Eu não sei nem quem é que é dizimista e quem não é. Só para você saber. Eu não sei. Isso daí é a tesouraria que trata. Eu não sei. Mas quando a tesouraria manda mensagem para mim dizendo, pastor, acho que o senhor precisa conversar com a igreja. Porque senão a gente não vai pagar nem as nossas contas. Aí eu pergunto para você, como é que está seu compromisso aqui? Como é que está seu compromisso? Se você chegar para mim e dizer assim, não, pastor, é porque nem as contas lá de casa eu estou pagando. Aí eu vou dizer para você, por que você não falou comigo antes, meu irmão? Como é que você está passando por uma situação dessa? Quantos casos aqui na nossa igreja? Meu irmão que cortaram a luz ou a água por causa que a pessoa estava passando por dificuldade e a igreja não chegou junto para lhe ajudar. Não estou falando de pessoas que não podem, eu estou falando daqueles que podem e têm negligenciado. Deus tem abençoado sua vida, Deus tem lhe dado um emprego para você sustentar a sua casa e o mínimo, o básico daquilo que deveria ser dado para o Senhor, isso daí você faz o quê? Cadê seu compromisso? Você está nessa aliança mesmo? Você está nessa aliança? Não se preocupe. Daqui uns dias o Senhor pode vir e fechar. Daqui uns dias a gente pode, irmãos, vai ter culto não, porque não tem luz, não tem nada, então tá? Deus abençoe. Procure uma outra igreja para você congregar, uma lá onde os irmãos estejam talvez cooperando, estejam conseguindo manter as coisas lá funcionando. A gente não tem mais condições de manter aqui, tá? Infelizmente, sinto muito, tá? Queria muito que você tomasse menos um copo d'água ali, mas não vou poder lhe oferecer, porque a gente também não teve dinheiro para comprar o galão de água, tá bom? Você está nessa aliança aqui? Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos. Eu vou rir agora, né? E você tira tempo menos para orar com seu filho? Ensina alguma coisa, explica alguma coisa da palavra de Deus para os seus filhos. A procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Quando foi a última vez que você convidou uma pessoa para vir para o culto? Estou perguntando nem quando foi a última vez que você compartilhou o evangelho com alguém, que eu acho que isso aí já é um nível um pouquinho mais difícil. Convidar alguém, pelo menos, já que eu não vou explicar para os outros o evangelho, eu chamar ao menos para vir para a igreja, quem sabe aqui ele escuta o evangelho pregado. Quando foi a última vez? A ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino de nosso Salvador. Sabe o que ele está dizendo? Eu me comprometo a ser um bom testemunho do reino de Deus nesse mundo. Como é que está o seu testemunho? Porque, infelizmente, só o que eu ouço falar é de crente preguiçoso, que aí é mandado para fora do emprego e arruma mil e uma justificativa, quando a verdade era só uma: preguiça. Não queria trabalhar, arrumar alguém que quisesse no lugar dele. Crente enrolão, trapaceiro, cheio de cambalacho, passando a perna nos outros, falcatrua para ganhar mais, caloteiro, compra e não paga. Como é que está o seu testemunho? Eu espero que no nosso meio não tenha gente assim. Eu espero. Que coisa triste. Que coisa triste é ouvir testemunhos assim. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades. Às vezes nem visita, a pessoa está doente, eu não quero fazer. Cultivar relações francas e a delicadeza no trato. Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Perdoar as ofensas, buscar a paz. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto aqui.
O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. E aí? Como é que você está espiritualmente à luz desse pacto? Você está na nova aliança? Posso olhar para você e ver as marcas de quem está na nova aliança? Como é que está a sua vida? Se porventura você olha para cá e diz, meu Deus, eu não tinha percebido o tamanho do poço no qual eu tenho entrado. Eu quero dizer para você, hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de buscar Jesus. O Senhor Jesus está sempre de braços abertos para receber pecadores arrependidos, que querem realmente mudar, que querem realmente buscar viver uma vida diferente com Ele, a vida nova que Ele tem para dar. Clame para Ele essa noite. Senhor, vem e me visita e muda a minha vida, Senhor. Vem e me visita e me ajuda a ser crente de verdade, Senhor. Porque não dá tempo mais de brincar de ser crente. Você pode ficar vindo para essa igreja domingo após domingo. Se sua vida não mudar, um dia você vai ter uma surpresa terrível. Você vai acordar do outro lado da eternidade e você não vai ouvir Jesus falar, vinde bendito do meu Pai. Você vai ouvir Ele dizer, eu não te conheço. E eu estou aqui hoje, lutando com você, enquanto não é tarde demais. Ouça a palavra falar. Se arrependa. Dobre o seu joelho diante do Senhor e clame a Ele, Senhor, transforma minha vida. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero que as marcas da nova aliança apareçam na minha vida. Vamos orar?